Olha aí, pessoal, estamos de volta agora aqui no programa Eu Acertei, tá bom? Olha o que a gente tem para a aula de hoje. Nós vamos ver hoje sanções, tá bom? Na aula passada a gente viu os blocos de sanções. Agora detalhe, ó. Professor, para mim sofrer uma sanção, tem que haver o quê? Tem que haver o cometimento da transgressão, primeiro, e a abertura de um devido processo legal, que é um processo regular, tá bom? Que são os processos administrativos. Aí a gente vai ter o quê, ó? O procedimento disciplinar ou sindicância, que é o processo que pode aplicar essas penas aqui mais tranquilas, ou menos mais brandas, até a permanência e a proibição de uso. Não aplica reforma, nem demissão, nem expulsão. E nós temos o Conselho de Educação, o Conselho de Disciplina e o PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Esses três aqui, pessoal, eles é para aplicar as penas gravosas, reforma, demissão e expulsão. Porém, preste atenção. Professor, por que é três? E outro detalhe, eles foram abertos para aplicar as penas mais gravosas, mas quem pode mais, pode menos, eles podem aplicar penas mais brandas. Mas, professor, por que é 3? Por causa do público-alvo. Conselho de Educação é para oficial, tá bom? Conselho de Disciplina, praças, com 10, mais de 10, ou da reserva. E o PAD, Processo Administrativo Disciplinar, para praças com menos de 10 anos, tá bom? Então, estamos aqui na nossa aula virtual. Esse aluno aqui, ó, aluno sem vergonha, só achando graça direto, vamos para a prova aqui. Vamos lá. Pessoal, então, ó, primeira situação, a advertência, a primeira sanção, tá bom? Essa aqui, pessoal, ela é o que? Verbal, tá bom? Ó, olha o detalhe, ó. Eu posso aplicar ela particular, chamo o cara, ó, você está sendo advertido por isso, por aquilo outro. Ou pode ser ostensível, soldado Gabriel, ele, ó, 14532, você está sendo advertido pelo cometimento da transgressão de natureza leve, ó, beleza? Particular, ostensível. E a parte mais interessante da advertência é porque ela não publica. Pessoal, existe um documento, ó, vou te mostrar aqui, mais ou menos. Existe um documento que é como se fosse um livro da tua vida. Bom? Aqui tem teus dados, aí tu passa assim a folha, ó, tem tuas sanções, tu passa a folha, tem tuas recompensas, tem os quartéis que tu trabalhou, as férias gozadas, tem tudo isso aí. Como é o nome desse livrinho, professor? Assentamentos. Agora, como a advertência não publica, a advertência não vai para onde? Para os assentamentos. Ela não vai para assentamento. Professor, se ela não vai para assentamento, ela vai para onde? Claro, não vai ficar. Tem que estar registrada em algum canto. Então, para o oficial, vai estar registrado no registro de informação. E para o praça, na nota corretiva, tá bom? É uma folha avulsa que não faz parte desse assentamento, beleza? Agora, pessoal, a repreensão. A repreensão já é por escrito, porque essa é verbal, de boca. Aqui não. Aqui ela é escrita. Por isso que ela publica em boletim. Aí tu pode me perguntar assim, ó, professor, o que é o boletim? O boletim, pessoal, vamos lá, para eu conceituar ele, ó. Ele é o diário oficial do quartel. O boletim é o diário oficial do quartel? Ele é, pessoal, ali é onde vai estar licitações, escala de serviço, compras de bem, vai estar tudo um boletim, sanções. Vai estar tudo um boletim, é o diário oficial do quartel. Professor, mas eu não sei o que é diário oficial. Tu não sabe? Não? Então pronto, vai ficar mais fácil. O boletim é o jornal do quartel, quer dizer, todo dia tem um jornal, todo dia tem um boletim. O jornal conta as notícias da cidade, o boletim conta as notícias do quartel. Reflexo exclusivamente interno. Não tem no boletim coisas com reflexo externo. Tem transcrição até, mas a partir do momento que publica no boletim, as determinações são internas, tá bom? Beleza? E aí, a partir do momento que publicou em boletim, vai para onde? Para os teus assentamentos. Vimos a advertência, vimos a repreensão, então aqui tu aprendeu, ó. Aqui são aquelas sanções que é apenas uma chamada de atenção, não é isso? Então vamos lá, vamos avançar. Professor, o que é que a gente tem mais? Agora nós vamos para aquelas sanções em que tu não vai mais para casa, tu vai ficar no quartel, ó. Permanência e custódia. Fica na UPM e fica na UPM. Olha o detalhe, na permanência, vamos primeiro para ela. Tu fica na UPM, pessoal, mas tu não fica circunscrito. O que seria circunscrito? Seria preso no compartimento. Não fica, tu fica no quartel solto, caminhando e cantando, de permanência, tá bom? De permanência.
sem estar circunscrito. Agora, professor, eu estou de permanência. Eu posso ir com instrução lá no shopping, patrulhamento urbano, atos de instrução? Pode. Eu posso tirar meu serviço normal, como eu estou de permanência? Pode, vai para o serviço, retorna para o quartel, pode também. Então, pessoal, a permanência não vai haver prejuízos de remuneração, de tempo de contribuição, não vai haver nenhum tipo desse prejuízo. Por quê? Porque tu está trabalhando, quem trabalha recebe. Agora, professor, esse negócio de permanência são no máximo quantos dias? Então, vamos lá. A permanência, pessoal, ela é no máximo 20 dias, beleza? Professor, não poderia um cara trocar esses dias de permanência por serviço, não? Seria mais proveitoso para o Estado? Não pode, é o chamado converter. O militar vai fazer o pedido de conversão, vai requerer essa conversão e ele tem um prazo para pedir essa conversão. Professor, qual o prazo? Ele tem um prazo de 3 dias úteis. Agora, detalhe, são 3 dias úteis para pedir a conversão. Detalhe, professor, beleza, é obrigada a autoridade converter? Porque assim, ó, que é o soldado que está sendo punido. Eu sou um major, comandante do quartel. Ele pede para mim, major, eu quero converter esses 20 dias de permanência. Pode converter os 20 dias? Não. No máximo 5 de permanência em serviço. No máximo 5, beleza? Então ele pede a conversão. Beleza? Agora, a juízo da autoridade, quer dizer, meu juízo, onde eu vou analisar se vai haver prejuízo para a disciplina ou a hierarquia, eu aceito ou não o pedido de conversão, beleza? Então são 3 dias úteis para ele fazer o pedido, a partir do momento que ele toma ciência da permanência. Como é que ele toma ciência? Publicação em boletim, tranquilo? Agora, professor, beleza. E como é que se dá a conversão? Vamos lá, nós temos 2 tipos de militar. Olha aqui é doutrinária, a doutrinazinha que a gente criou aqui, ó. Policial do bem e policial do mal. Oh, do bem e do mal. É, só para efeito de tu entender direitinho, ó. Vamos lá. O policial do bem, quando tu abre o assentamento dele, ele só tem transgressão de natureza leve ou nem tem transgressão. E o policial do mal? O policial do mal, pessoal, ele tem transgressão de natureza média ou grave. Por que, professor, isso é tão importante? Por causa do tratamento, ó. Preste atenção. Enquanto o policial do bem, no caso do policial do bem, se ele tirar um serviço, certo? Que serviço, professor? O serviço extraordinário. O serviço normal dele é o ordinário, o extra, é o a mais que ele tira devido à conversão, que é de 6 a 8 horas. Ó. Se ele tirar um serviço, vai compensar, pessoal, 2 dias de permanência. Oh, que bom! Isso mesmo. O serviço é de 6 a 8 horas, beleza. E a permanência é de 24, interessante. Agora, o policial do mal, quando ele tira um serviço extra, vai compensar um dia de permanência. Aí tu vai dizer assim pra mim, ó. Ah, esse policial é meio louco, né? Porque um dia de serviço por um dia de permanência, é melhor ele ficar no quartel dormindo, né, do que ele tá trabalhando. Não, porque a permanência é 24 horas, beleza? O serviço é de 6 a 8. Detalhe, o professor, o senhor disse que só convertia 5 dias, foi. E libera ele no começo ou nos 5 últimos? Libera ele nos 5 últimos dias, não é no começo. Detalhe, vamos lá, conversar mais um pouquinho sobre a questão desse serviço extraordinário. Professor, eu posso sair de um serviço normal e tirar logo em seguida um extraordinário? Não, tem que ter uma folga, tá bom, pessoal? Então, olha aqui a observação, ó. Vamos aqui para a observação. Vou usar aqui a parte de cima, certo? Para a gente visualizar isso, então preste atenção, ó. Olha aqui, vamos fazer de conta que aqui é a tua escala de serviço. Ó. Segunda, tu tira de 6 a 14. Terça, tu tira de 6 a 14. Quarta, tu tá de folga. Opa, quarta tá de folga, isso mesmo. Só que aí, pessoal, tu pediu a conversão. Então, vamos lá. Tu pode tirar de 14 às 22 aqui? Não, porque tá coligado no serviço ordinário, que é o serviço da tua escala normal, teu serviço normal. E o 14 a 22 seria o extra, não pode, que está coligado, tá bom? Eu posso tirar de 22 às 6? Não, porque depois eu já entro na terça, aqui de 6 a 14. Então aqui também não pode. Professor, eu poderia tirar aqui, no caso, na terça-feira de 22 às 6? Poderia, porque no outro dia tu tá de folga. Ah, beleza. E eu poderia tirar de 14 a 22? Teria, porque tu vê, ó, que tem um serviço, tem uma folga, tem um serviço, tem outra folga. Pronto, já tiraria 2 serviços aí que serviria para a conversão, beleza? Fechou aí? Professor, tem mais algum detalhe para falar dessa conversão? Tem, vamos lá.
Lembra do bem e do mal? Pronto, vamos lá. Preste atenção aqui, ó. Vou pegar aqui 2 papéis para vocês visualizarem. Tá bom? Olha aqui, ó. Lá vem um policial. Chega no superior. Professor, boa noite, queria fazer 2 pedidos do senhor, que é, eu quero pedir a reconsideração de ato, prazo de 5 dias. Caso o senhor não reconsidere, está aqui o pedido de conversão. Pronto. Isso aqui, pessoal, pode acontecer com o policial do bem. Ele pede para reconsiderar a punição, reveja, e ele pede a conversão. O policial do mal, a lei diz que é lide. O pedido de conversão é lide a reconsideração de ato. Quer dizer, ele chega com 2 papéis, como diz meu filho, tu tem transgressão média ou grave. Tu só pode entrar com a reconsideração de ato ou com o pedido de conversão. Tu não pode entrar com os 2, não. Por isso que eu te falei do policial do bem e do policial do mal. Aqui, pessoal, o professor não fará isonomia, não é tratar os iguais, desiguais, na medida da sua desigualdade, né? Então, tu vê que ele é tratado de uma forma diferente, todo o grupo que tem médio ou grave. E esse aqui é tratado de outra forma, de uma forma melhor. Beleza? Fechou? Pessoal, o que é que tem mais? Vamos para a custódia agora. A custódia, pessoal, é uma sanção que tu não fica circunscrito a determinado compartimento. Eu só ouvi comportamento, foi uma falha na publicação do Diário Oficial, mas deixa assim na lei. Agora presta atenção, tira serviço? Não. Vai para a instrução? Não. Então tu perde o quê? Todos os direitos e vantagens do período, inclusive tu nem computa esse tempo, tá bom? Então o período de custódia tu perde todos os direitos e vantagens do período, fechou? Então vamos entrar agora no outro grupinho, beleza? Vou apagar aqui para vocês, tá bom? Para a gente entrar no outro grupinho agora, pessoal, já é o grupo de ir para fora, tá bom? Beleza? Vamos lá. Vou pegar aqui para vocês, para a gente avançar aqui já na questão da reforma. Primeiro detalhe, pessoal, a reforma, o cara vai para onde? Vai para casa. Só que a reforma, o cara ainda é militar? Só que ele recebe o quê? Proporcional, quer dizer, ele não vai receber integral, porque é uma punição, tá bom? Agora, observação aqui, ó. Casos que ocasionam reforma para praça oficial, é o incompatível. Casos que é somente para oficial, indigno para oficial, lá. E casos que é somente para praça. Então, aqui, ó. Aqui eu vou botar P mais oficial, incompatível. O indigno é um caso só para oficial e o nocivo é um caso só para praça, tá bom? Então vamos lá. Primeira situação, agora eu quero te chamar a atenção para essa palavra, ó, incompatível. Observe que ela aparece aqui também na demissão, tá bom? Beleza? Então, professor, vamos lá, na reforma. Primeira situação, o incompatível, que aparece aqui e aqui. Tem casos, pessoal, de incompatibilidade que a lei já vai falar pra gente, que ocasiona demissão. Tipo o quê, professor? Deixar de ser brasileiro. O concurso foi para brasileiro, naturalizado. Tu deixou de ser brasileiro. Tu se tornou o quê? Incompatível, tá bom? É um caso de demissão. Outro caso de incompatibilidade da demissão. O Conselho Regional de Medicina diz que tu não é mais médico. E tu fez concurso para oficial médico. O Conselho de Farmácia diz que tu não é mais farmacêutico. Tu fez o concurso para oficial farmacêutico. Beleza? O Conselho de Odonto diz que tu não é mais dentista. A autoridade eclesiástica diz que tu não é mais padre, nem pastor, nem mais ministro religioso. Suspendeu, tá bom? Nessas situações são incompatibilidades que a própria lei diz que já é caso de demissão. Os outros casos de incompatibilidade, pessoal, vai ser analisado pelo aplicador da lei se seria uma demissão ou seria uma reforma. Na prática se usa muito assim, se o ato é considerado incompatível e o cara tinha uma péssima conduta, vem para demissão. Se o cara tinha uma boa conduta, fica na prática aí da reforma, beleza? Na punição de reforma. Reforma, quando o oficial é considerado indigno para o oficialado, beleza? Tu vê que existe o caso de demissão para oficial inidôneo para promoção, mas existe essa situação de indigno para oficialado. Ele é julgado pelo conselho como indigno para oficialado e a pena dele é o quê? Pena de reforma, beleza? Quer dizer, vai para casa recebendo proporcional. E por último, para o praça nociva à disciplina, pena de reforma. O que é isso? É aquele praça que entrou agora há pouco tempo e incentiva os outros a brigar, é fofoqueiro, é fuxiqueiro. Nem sempre ele se expõe como transgressor, mas ele incentiva a transgressão. É o cara chamado nocivo à disciplina, é preguiçoso, tá bom? Então ele faz mal à instituição. Reforma proporcional. Professor, como é essa reforma proporcional? Vamos lá, ó, só para tu ter uma noção. Ó. Faz de conta, o cara ganha R$3.000, beleza.
Mas para ele ir para casa, ele tem que trabalhar quantos anos? 30 anos. Ah, tranquilo. Vamos fazer de conta que o cara trabalhou somente 5 anos. 5 anos ele vai receber R$500. Ah, só isso, é. Se fosse 10 anos, 1.000, tu vê que é uma situação de proporcionalidade, beleza? Tranquilo? E aí, professor, e nos casos de demissão? Demissão, pessoal, vamos lá. Quando o prazo oficial, ó, aqui mesma coisa, vamos dividir? Vamos lá? Esse primeiro caso aqui é para praça mais oficial. Esse aqui é somente para oficial, vou botar um asterisco, que tem uma discussão jurídica. E aqui é somente para o praça, tá bom? Somente para o praça, vamos lá. Se o praça ou oficial tiver uma condenação superior a 2 anos, processo de demissão. E aí eu quero ir para a letra da lei para a gente especificar bem, para tu ver. Vamos lá, olha aqui a letra da lei. Vamos lá, demissão. Viram? Opa, aqui. Olha o que é que diz. For condenado na justiça comum ou militar, estou lendo aqui do oficial primeiro, a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, por sentença passado em julgado. Aí ele diz, observando o artigo 125, parágrafo 4º, 142, parágrafo 3º da Constituição Federal e 176, parágrafo 8º e 9º da Constituição do Estado. O que é isso, professor? O 125, parágrafo 4º fala o quê? Da criação da Justiça Militar. O 142 da Constituição Federal e o 176 da Constituição do Estado fala de quê? De confirmação no TJ, quer dizer, o oficial, para ele ser demitido, vai ter que ter uma confirmação no TJ, beleza? Tranquilo? Que é o 2º grau de jurisdição. No caso, se houvesse um Tribunal de Justiça Militar, seria ele, mas como o Estado do Ceará não tem, é no TJ, que é a 2ª instância, tranquilo? Vamos para o oficial. For condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade por tempo superior a 2 anos, por sentença passada em julgado, observando o disposto no artigo 125, parágrafo 4º da Constituição Federal e artigo 176, parágrafo 12º da Constituição do Estado. Pessoal, aqui vai falar justamente da questão da justiça militar, beleza? E muitas vezes essa demissão, a demissão do oficial, vocês já aprenderam, tem que passar pelo TJ. Vocês vão confirmar lá na frente, beleza? Que não necessariamente a do praça. Mas se o TJ confirmar o praça que ele deva perder a questão da sua graduação, tranquilo, existe essa possibilidade também, até porque tem essa situação de perda da função. A justiça já condenou a perda da função pública e não a condenação superior a 2 anos, condenação à perda da função pública, que vai servir para quem, professor? Para o oficial e também para o praça, beleza? Vamos lá. Pessoal, vimos condenação superior a 2 anos, só até ler os detalhes, os artigos, explicou, beleza? Vimos a situação da perda da função pública, a justiça determina a perda da função, isso acontece em quê? Vamos lá. Vamos ter esse caso no desertor, antes mesmo do processo regular mandar o desertor sair, a justiça pode determinar, a 2ª instância, ao desertor, quanto mais perder o posto ou patente, a graduação do praça, mesmo não estando aí no artigo 23, tá bom? Vai achar lá no estatuto, beleza? Crimes de improbidade administrativa, a justiça condena o cara e como pena acessória a perda da função, beleza? Crimes de tráfico, também, improbidade administrativa e tortura, tá bom? Além da condenação, também como pena acessória a perda da função. Inidôneo para promoção, pessoal, eu queria ler esse tópico para vocês também. Vamos lá? Olha aqui. A gente tenta fazer um pouco no formato do zero, né? Lendo alguns trechos aí. O que a gente fala tudo não lê, tá bom? O que não fala a gente acaba lendo. For considerado moral ou profissionalmente inidôneo para a promoção, o oficial. E olha aqui, é inidôneo para a promoção, beleza? Tranquilo? Aí vai falar da incompatibilidade. Ou revelar a incompatibilidade para o exercício da função militar por sentença passada e julgada no tribunal competente. O oficial sempre tem que ter a confirmação no TJ, tá bom? Como assim, professor? Aqui, ó, atenção. Na questão da incompatibilidade, para o oficial tem que ser confirmada no TJ. E para o praça não precisa. Basta um processo regular. Ah, beleza. Sempre o oficial tem que confiar no TJ, sempre. Isso é uma vitaliciedade dada por lei, pessoal. O oficial tem um plus a mais da estabilidade, tá bom? Agora, pessoal, beleza? Mas olha essa situação, inidôneo para a promoção. Professor, realmente, quando o oficial é inidôneo para a promoção, realmente, ele vai sair da polícia ou não? Existe uma contradição na lei? Existe uma contradição na lei, pessoal. Por quê? Vamos lá.
Quando você vai para o artigo, eu vou pedir para tu botar no artigo aí, certo? Tranquilo? Artigo 86 do próprio Código. Ele diz que quando o oficial não consegue a pontuação para o acesso, que é promoção, não é que ele vai ser demitido, ele vai para quê? Para a reserva remunerada. Olha aqui o que diz o 186. Recebidos os autos do processo regular do Conselho de Educação, o governador do Estado decidirá se aceita ou não o julgamento constando no relatório conclusivo. Beleza? 3. Determinando a adoção das providências necessárias à transferência para a reserva remunerada, caso considerado o oficial definitivamente não habilitado para o acesso. Pessoal, há uma pequena contradição na lei, tá bom? Se aplica 86, inciso 3 na prática. E para a prova, se tu aparecer essa palavra inidôneo para a promoção, tu lembra que a banca copiou no artigo 23. Então é demissão. Se na prova aparecer acesso não habilitado para o acesso, tu vai lembrar que ela copiou do 86 e tu vai lembrar que é uma reserva remunerada. E tu observa bem que é um tipo de sanção que não está no rol lá do artigo 14, beleza? É uma sanção que não está no rol do artigo 14, tranquilo? Então fechou? Queria fazer essa leitura com vocês aí. Professor, desertor e mau comportamento também, pessoal. Aqui somente por praça, ó, por praça. Desertor em 2 momentos. No momento que o cara é considerado desertor, pessoal, aquele cara que está no meio do mundo raparigando, bebendo cachaça e não quer vir para o quartel. E depois da parte de ausência passou o quê? Mais de 8 dias. Às 0 horas da parte de ausência passou mais de 8 dias. Faltou o serviço, 24 horas, parte de ausência. Estado de graça 8 dias. Rompeu os 8 dias, desertou. Então esse cara aqui, pessoal, quando ele é capturado e ele é considerado incapaz, abre o processo de demissão naquela hora. Agora, se ele não for considerado incapaz, deixa ele ser condenado no penal até 2 anos, deixa ele cumprir sua pena no penal, aí depois de cumprir a pena, processo de demissão. E o mau comportamento, ó, se tu passar 2 anos consecutivos no mau comportamento, só para praça. É tanto que essas duas são para praça. Se tu passar 2 anos consecutivos no mal, ou 4 anos alternado e estiver no mal, cometer uma transgressão de natureza grave, processo de quê? Demissão, beleza? Pessoal, a gente encerra essa aulazinha de hoje, vai ficar para o próximo encontro, proibição do uso do uniforme e porte e a questão da expulsão, beleza? Então, estamos aí, não é acertei, nada igual no mercado.